Bom dia, povo, tudo bem? A gente vai prosseguir aqui nas nossas aulas sobre processos de oxirredução. Falei que nessa semana a gente ia ver bem balanceamento por oxirredução, que é um outro método de fazer o balanceamento, mas claro, só funciona para algumas reações redox. Assim como vocês sabem fazer o balanceamento para reações comuns, pelo método da tentativa e erro, a gente tem um jeito melhor de fazer esse balanceamento, né? Que é seguindo essas regrinhas aqui que eu vou falando para vocês e vou fazer esses exemplos aqui para mostrar, tá? Mas já vou adiantar, pode dar errado, assim como a reação, o balanceamento por tentativa e erro, né? Pode acontecer, a gente vai ver um exemplo que vai dar errado. Mas assim, na maioria das vezes vai dar certo sim, tá bom? E isso ajuda muito, porque reações muito grandes às vezes ficam com um coeficiente estequiométrico, né, o númerozinho do balanceamento, muito grande. E você ia demorar muito para chegar nesse número, se é que você conseguiria chegar, porque pelo método da tentativa e erro seria muito trabalhoso, tá? Então vamos lá. Quais são esses passos, né? Eu fiz aqui um resuminho, um passo a passo, bem explicadinho sobre como vocês devem fazer esse balanceamento, tá bom? Então, primeira coisa, né? Em uma reação, a gente sabe que tem a conservação de elétrons, né? Então, o mesmo número de elétrons cedidos é o mesmo número de elétrons recebidos, tá bom? Vocês já sabem identificar uma reação de oxirredução, ou seja, vai sempre ter alguém oxidando e alguém reduzindo, né? Alguém aumentando o NOx, alguém diminuindo o NOx, tá? Então, como que a gente faz? Como que é esse passo a passo, né? Eu vou lendo aqui, mas funciona só quando vocês forem vendo os exemplos. Eu começo com os exemplos mais simples, né? Que dariam até para fazer por tentativa e erro bem tranquilamente, até uns exemplos mais complicados, né? Inclusive equações iônicas, tá? Então, o primeiro passo é determinar o NOx de cada uma das espécies, tá? Depois, verificar quem sofre redução e oxidação, vocês já sabem fazer isso. Aí aqui começa a parte nova. Calcular o delta, eu chamo de delta, tá? Você chama do que você quiser. Delta porque é uma diferença numérica entre o NOx das espécies. Então, de um lado vai ter alguém oxidando, do outro lado vai ter alguém reduzindo. Então, eu calculo a diferença numérica entre o NOx de um lado e do outro, do reagente com produto. Multiplicar pelo índice, se houver. O que é índice? Índice é o númerozinho que acompanha aqui, ó. Por exemplo, esse H tem o índice 2 aqui, tá? Mas como ele é produto, a gente nunca olha dos produtos, a gente sempre olha o índice dos reagentes. Então, nesse caso aqui, na primeira equação, não vai ter índice. Por isso, se houver, tá? Simplificar se possível. Então, por exemplo, uma equação de cima deu 6 e a de baixo deu 4, né? Dá para simplificar. Dá para dividir as duas por 2. E aí ficaria 3 e 2. Então, simplificar se possível, né? Agora, se uma der 1, a outra der 2, aí não dá para simplificar, fica 1 e 2 mesmo os números, tá? Cheguei nesses números, eu vou invertê-los, tá? E aí esses já vão ser os coeficientes estequiométricos, que são os números do balanceamento, tá? Aí eu achei dois números grandões que vão vir aqui na frente, eu finalizo pelo método da tentativa e erro, né? Porque aí fica muito mais fácil. Às vezes o número aqui fica muito grande, e aí você já sabe quanto que você vai ter que colocar do outro lado. É muito mais fácil do que se fizesse tudo por tentativa e erro. Vocês vão ver nos exemplos. E esse último passo aqui, caso seja uma equação iônica, aí ao final a gente tem que fazer o cálculo total das cargas nos reagentes e produtos, tá? Pois se houver alguma incoerência, o balanceamento estará errado. Aí a gente vai ver o que seria uma equação iônica, né? Na verdade, já vou até mostrar para vocês esse exemplo aqui, ó, esse último exemplo é uma equação iônica. Por que é uma equação iônica? Por causa disso aqui, ó. A gente tem íons envolvidos, né? Esses dois não. Mas esses quatro aqui, ó, tem cargas já. Essas outras aqui são equações de oxirredução, equações redox, mas não são iônicas, não tem íons, não tem cargas, né? Essa daqui tem. Então essa aqui a gente vai ter que fazer aquele oitavo passo de calcular o número total de cargas.
certo? Então vamos lá. Eu vou fazendo aqui com vocês, seguindo esse passo a passo, né? Então, vou fazer nessas duas. Essas duas são bem mais simples. A partir da terceira fica um pouco mais complexo. Então vamos lá, gente. Primeiro passo aqui, ó, com vocês. Determinar o NOx de todas as espécies. O zinco, substância simples, NOx 0. Hidrogênio, já está pronto aqui, ó, mais um, né? Mais um. Essa daqui acaba até sendo uma equação iônica, mas vocês vão ver que vai ser super simples, tá? Eu vou fazer o oitavo passo nessa primeira, mas essa daqui é uma equação que está até óbvia, né? Tem 2 hidrogênios, vai pôr o 2 aqui na frente, vai ser só isso. Mas eu vou fazer seguindo passo a passo para vocês irem pegando. O NOx do zinco também está pronto, está aqui. E o NOx do H2 é uma substância simples, é 0, tá? Então determinei aqui o NOx de todas as espécies. Depois, verificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Então aqui, o zinco está indo de 0 para 2, certo? Ou seja, o que está acontecendo com o NOx dele? De 0 para 2 está aumentando, né? Se aumenta, sofre oxidação. Enquanto que esse hidrogênio aqui, ó, está indo de mais 1 para 0, né? Então, de mais 1 para 0, o que está acontecendo? Está sofrendo redução. Vou pôr red, tá? E aqui vou pôr ox. Pode abreviar, não tem problema. De 0 para 2, já fiz aqui, ó, verificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Agora eu vou calcular o delta. Delta é a diferença numérica entre o NOx das espécies. Então vamos lá, como que eu calculo isso daqui? O zinco. O zinco, ele foi de 0 para 2. Ou seja, quanto é a diferença entre 0 e 2 mais? Delta. Aí vocês podem fazer o símbolo do delta. Deixa eu ver se eu tenho copiado. Eu não vou ter. Mas vocês fazem aí o triângulozinho, tá? O delta aqui, ó, vai ser igual a 2, certo? Enquanto que daqui, ó, de mais 1 para mais 2, quanto que foi a diferença? De 1 para 2, esse delta aí foi igual a 1, né? 2 menos 1, 1. Então já fiz aqui, calculei o delta. Agora eu vou multiplicar pelo índice se houver. Não tem índice, não tem númerozinho do lado. Não tem índice, então já está feito. Simplificar se possível. Quais são esses números? 2 e 1. Não dá para simplificar, então já está feito esse passo. Inverter os números e estes serão os coeficientes estequiométricos. Para inverter, eu costumo fazer um xizinho, tá? Mas, só para vocês verem nesse primeiro aqui, eu vou fazer uma setinha. Aí aqui, ó, o que vai acontecer? Esse 2 vai passar para cá. Vou fazer de verde, que é melhor. Senão vai tampar tudo. Esse 2 vai vir para cá. E esse 1 vai vir para cá. Tá? Vou inverter. Então agora eu tenho como número total aqui em cima, vou fazer grandão aqui, ó. Número total aqui é 1, número total aqui é 2. E estes serão os coeficientes do balanceamento. Então, ó, na frente dessa setinha aqui, ó, eu vou colocar 2. Na frente dessa setinha aqui, eu vou colocar 1, mas como é 1, não preciso colocar nada, né? Aí eu vou terminar o meu balanceamento por tentativa e erro. Então, ó, já fiz aqui. Finalizar o balanceamento por tentativa e erro. Então, eu tenho aqui um zinco, 2 Hs, 2 Hs. Acabou, né? Ficou certo. Porém, como eu falei, é uma equação iônica. Se é uma equação iônica, eu tenho que fazer o total de cargas. Então, eu chamo de total de cargas nos reagentes e total de cargas nos produtos, tá? E aí como que vai ficar aqui? Vou dividir aqui. Para os reagentes, eu tenho 0 e eu tenho uma carga positiva aqui com o 2 na frente. Então eu tenho 2 vezes uma carga mais 1, que é a carga do hidrogênio. Então aqui eu tenho uma carga total de mais 2. Enquanto nos produtos eu tenho 0 daqui e uma carga total de 2 mais aqui, que no balanceamento é 1 mesmo. Então a minha carga total
é mais 2. Deu mais 2 em ambos os lados. Fiz aqui esse meu último passo. Se deu igual, é porque o meu balanceamento está correto. Tá bom? Só isso, né? Claro, esse primeiro caso isso foi super trabalhoso, nem precisava disso, porque era uma equação super simples, dava para fazer 2 daqui, colocando esse 2 aqui na frente. Mas como eu falei, era só para treinar esse método aqui, tá bom? Próximo, vamos fazer aqui dessa equação. Aí agora já começa a ficar um pouco melhorzinho. Claro, essa daqui ainda é fácil, né? Mas vamos fazer. Primeiro passo, qual que é? Primeiro passo, determinar o NOx das espécies. Isso vocês já estão cansados, né? O H que eu conheço é mais 1, vezes 2 ali fica mais 2. Para zerar, o enxofre é menos 2. HNO3, o H é mais 1, o O é menos 2, porém eu tenho 3 Os, então eu vou multiplicar, então fica um total de menos 6. A gente ficou em cima ali, menos 6. Aí precisa achar o N. Menos 6 com mais 1 dá menos 5. Para zerar, o nitrogênio é mais 5. Tá? H2SO4, conheço o H que é mais 1, porém eu tenho 2 Hs, então um total mais 2. O O eu conheço é menos 2, porém eu tenho 4, então fica menos 8. Menos 8 com mais 2, menos 6. Para zerar, o enxofre é mais 6. NO, o O eu conheço é menos 2. Para zerar, o nitrogênio é mais 2. H2O já está pronto, mais 1 e menos 2. Aí eu vou determinar, vou ver, né, quem está mudando. Então, o hidrogênio é sempre mais 1, o enxofre era menos 2, né, e foi para mais 6, então ele mudou. E o nitrogênio era mais 5 e foi para mais 2, então o nitrogênio também mudou. Então, já determinei o NOx, agora eu vou verificar quem sofreu oxidação e redução, acabei de ver, né? Então aqui, ó, o enxofre foi de menos 2 para mais 6, certo? E o N, o nitrogênio, foi de mais 5 para mais 2. Então, já fiz essa. Vou calcular o delta agora. O delta é a diferença numérica, né? Só escrever aqui. Ó, o enxofre foi de menos 2 para mais 6, então o NOx aumentou, então ele sofreu uma oxidação, tá? Enquanto que o nitrogênio foi de mais 5 para mais 2, o NOx diminuiu, então ele sofreu uma redução. Agora sim, quanto que é esse delta? Aqui, de menos 2 para mais 6, concorda que essa diferença é de 8, né? Menos 2 até chegar em mais 6, fica menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse delta é de 8. Aí vocês façam o símbolo do triângulozinho que não dá para fazer aqui, tá? Enquanto que o nitrogênio foi de mais 5 para mais 2. Então quanto que é esse delta? Esse delta é de 3, né? Tá, fiz aqui o delta. Multiplicar pelo índice, se houver. Tem algum número embaixo do enxofre? Não. Tem algum número embaixo do nitrogênio? Também não, tá? Só cuidado que esse índice é sempre do lado dos reagentes, tá bom? Se tivesse um númerozinho aqui embaixo do enxofre ou um númerozinho aqui embaixo do nitrogênio nos produtos, a gente não leva em consideração isso, tá? É só do lado dos reagentes. Então fiz aqui o delta, já multipliquei pelo índice, porque nesse caso não tem índice, então não há índice. Simplificar se possível. 8 com 3 não dá para simplificar. Então, já fiz esse passo aqui, tá? Agora, eu vou inverter esses números e estes serão os números do balanceamento. Então, aqui não é mais 8, aqui não é mais 3. Então, quais que são esses números aí? Em cima, agora é 3. E embaixo, agora é 8. Eu inverti eles, tá? Agora eu vou ver esses números do balanceamento. Então, esse 3 aqui está vindo dessa seta aqui, então eu coloco um 3 aqui na frente. Esse 8 está vindo dessa seta,
vou colocar um 8 aqui na frente. Esses são os números do balanceamento. E agora eu vou finalizar, né? Então já fiz esse, vou finalizar o balanceamento por tentativa e erro. Então aqui, ó, eu tenho 3 enxofres, aqui eu tenho um só, coloco o 3 aqui na frente. Aqui eu tenho 8 nitrogênios, aqui eu tenho um só, coloco o 8 aqui na frente, né? Aí vamos ver agora os hidrogênios. Eu tenho 2 vezes 3, 6, mais 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho 14 hidrogênios de um lado, deixa eu só anotar para não esquecer. E do outro lado eu tenho 2 vezes 3, 6. Aqui, então, faltam quantos? Ali já tem 6. Faltam 8. Posso colocar um 4 aqui na frente. Porque 2 vezes 4, 8. Mais o 6 aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bateu o hidrogênio. Agora vamos ver se o oxigênio está certo. Eu tenho aqui 3 vezes 8, 8, 16, 24. Aqui eu tenho 8 mais 3 vezes 4, 4, 8, 12, 20 e 4 aqui, bateu. Então esse balanceamento está correto. Finalizei esse daqui. E como isso aqui não é uma equação iônica, porque no começo não tinha cargas, né, que nem aqui que tinha mais 1 e aqui mais 2, esse passo não precisa ser feito para essa equação. Então finalizei aqui os meus coeficientes estequiométricos, são 3, 8, 3, 8 e 4. Tá? Viu como facilita, né? É claro, essa também é uma equação pequena, você conseguiria chegar, mas daria muito trabalho. Tá certo? Vou precisar apagar tudo isso aqui para descer e fazer a próxima. Então, se você estiver copiando, dá uma pausa aí no vídeo. Vamos fazer agora essas 3 para a gente acabar. Aí sim, já começa a ficar um pouquinho mais chatinho. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos ver se vocês lembram. Sempre calcular o NOx de cada um, né? Bromo, está sozinho, substância simples, NOx 0. HClO, conheço do H, que é mais 1. Conheço do oxigênio, que é menos 2. Então, menos 2 com mais 1, menos 1. Para zerar, o cloro é mais 1. Água, já está pronto, mais 1 e menos 2. HBrO3, conheço do H, que é mais 1. Conheço do O, que é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Para zerar, mais 5. H mais 1, para zerar, o cloro é menos 1. Determinei o NOx de cada um dos elementos. Próximo passo, verificar quem muda, ou seja, quem sofre oxidação e quem sofre redução. O bromo está indo de 0 para mais 5, está mudando. O cloro está indo de mais 1 para menos 1. Então o cloro também está mudando, o resto está continuando igual, certo? Vamos ver agora. Bromo de 0 está indo para mais 5. Ou seja, o que aconteceu com o NOx? Aumentou, então sofreu uma oxidação, né? Já o cloro está indo de mais 1 para menos 1. Então o NOx diminuiu, então sofreu uma redução. Então vamos lá. O bromo, como aumentou o NOx, sofreu uma oxidação, enquanto o cloro diminuiu o NOx, sofreu uma redução. Próximo passo, determinar o delta, né? Calcular o delta, ver a diferença numérica. O bromo foi de 0 para 5, esse delta então é 5. O cloro foi de mais 1 para menos 1. Quanto que é esse delta? Esse delta é de 2, né? Menos 1, 0 e 1. Então, andou aí 2 casas, delta 2. Próximo passo, multiplicar pelo índice se houver. Aqui tem, olha aqui, ó, o bromo tem esse 2 embaixo. Então, eu vou precisar multiplicar isso aqui, ó, por 2. E aí, quanto que dá isso aqui? 10, tá? Toma cuidado com esse índice. Vou até circular aqui, ó. Precisa
se atentar com esse índice 2 aqui. E o cloro tem índice? O cloro não, o cloro índice é 1 mesmo, tá bom? Então, multipliquei pelo índice, nesse caso foi o primeiro caso que apareceu. E o próximo passo, dividir, né? Simplificar, se possível. Nesse caso, dá para simplificar. Olha aqui, ó. Em cima é 10, embaixo é 2. Isso aqui eu consigo dividir por 2. E aí isso aqui fica 5, né? Enquanto que embaixo, quando eu divido por 2, isso aqui fica 1. Então simplifiquei. Nesse caso foi possível simplificar. Próximo passo, inverter, e este será o número do balanceamento. Então aqui não é mais 5, aqui não é mais 1. Agora o de cima vai ser 1 e o de baixo vai ser 5. Então o 1, ó, vou vir aqui na seta, colocar 1 aqui, mas como é 1 não precisa colocar. E embaixo, o 5, vou seguir a seta, está saindo daqui, né? Então o 5 vem aqui na frente, tá? Aí eu vou terminar por tentativa e erro. Então eu tenho 2 bromos, aqui eu tenho 1 bromo só, vou colocar o 2 aqui na frente. Aqui eu tenho 5 cloros, vou colocar o 5 aqui na frente. Vou terminar agora, hidrogênios. Tenho 5 aqui, mais 2 aqui, tenho 7. Aqui eu tenho 5, mais 2, 7 também. Oxigênios, eu tenho 5, mais 1 daqui, 6. 2 vezes 3, 6. Então está certinho. Então, finalizei. Aquele oitavo passo não se aplica a essa equação porque ela não é iônica. Tá certo? Próximo aqui, ó. Esse daqui foi um exemplo bem clássico, tá, gente? Onde a gente usa todas as regrinhas e vê que é super mais fácil fazer pelo balanceamento de óxido-redução. Agora, esse caso aqui, olha o que vai acontecer com ele. Vamos lá. Primeiro passo, determinar o NOx. Cobre, substância simples, 0. H mais 1, oxigênio menos 2, vezes 3 menos 6, menos 6 mais 1 menos 5, para zerar nitrogênio mais 5. Aqui, isso é um sal. Lembra que esse 2 veio lá do cobre? Então a carga do cobre é mais 2, tá? Oxigênio menos 2, porém eu tenho 6 oxigênios, né? Porque 2 vezes 3. Então menos 2 vezes 6, menos 12. Menos 12 com mais 2, menos 10. Para zerar, mais 10. Porém, eu tenho 2 nitrogênios, então cada nitrogênio vai ser mais 5. Se você está meio perdido como cálculo NOx, volta aí nas últimas aulas que eu explico direitinho tudo isso aqui, tá? Agora não é mais o assunto. NO2, o O é menos 2, como tem 2 aqui, menos 4. Para zerar, mais 4. E água está pronta, né? Mais 1 e menos 2. Certo, fiz o primeiro passo, determinei aí o NOx de cada um. Aí eu vou ver quem está mudando. Cobre está indo de 0 para 2. E nitrogênio está indo de 5 para 5 de novo? Não, esse nitrogênio a gente mantém. Esse que está mudando, então é esse que eu vou ver, tá? Agora, vou ver quem sofre oxidação, quem sofre redução. O cobre foi de 0 para 2. O que aconteceu com o NOx dele? Aumentou. Se aumentou, ele sofreu uma oxidação. Nitrogênio foi de 5 para 4. O que aconteceu com o NOx dele? Diminuiu. Então ele sofreu uma redução. Tá? Então cobre aumentou o NOx, sofre oxidação. Nitrogênio diminuiu o NOx, sofre uma redução. Próximo passo. Ver o delta, né, a diferença. Cobre foi de 0 para 2. Então o delta é 2. Nitrogênio foi de 5 para 4. Então o delta é 1. Não vai me colocar menos 1, tá? O delta é só a diferença, sempre positivo. 2 e 1, né? Próximo passo, multiplicar pelo índice se houver. Cobre não tem índice, nitrogênio não tem índice. Então não vai mudar nada. Depois, simplificar se possível.
2 com 1 já está simplificado, não tem o que fazer, né? Próximo passo, inverter. Então, o 2 que estava aqui em cima passa para baixo, o 1 que estava embaixo passa para cima. Então, 1 aqui, 2 aqui, e estes serão os números do balanceamento, né? Então, aqui é 1, não preciso colocar, e aqui vem um 2 na frente, tá? Aí, próximo passo, determinar o resto por tentativa e erro, né? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho um cobre, tá certo. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, e aqui eu tenho 2 mais 1. Então, já deu errado esse número. Lembra que eu falei que poderia dar errado? Porque é tentativa e erro. Então, aqui 2 nitrogênios, aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Então, esse número aqui não pode ser 2. Eu vou apagá-lo, tá? Então, aqui não é 2. Então, que número que eu vou chutar agora? 3, né? Se eu tenho 3 nitrogênios do outro lado, aqui eu chuto 3. Vamos ver se o 3 funciona. Então, eu tenho 3 nitrogênios, 3 nitrogênios. Vamos ver o hidrogênio. 3 hidrogênios aqui, e aqui eu tenho só 2. Então, também não vai dar, né? Então, eu vou precisar mudar de novo os números. Aqui eu vou precisar mudar, porque aqui eu só tenho 2. Então, eu vou jogar o menor índice possível depois de 1, que é 2. Agora eu tenho 4 hidrogênios, enquanto aqui eu tenho 3. Vou precisar apagar de novo, né? Então, aqui não é mais 3, vou jogar um 4 aqui. Joguei um 4 aqui. Agora eu tenho 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Vamos ver o nitrogênio de novo. 4 nitrogênios, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho um só. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Agora eu tenho 4, né? 4 aqui, 2 aqui, mais 2 aqui, 4. E agora a gente torce, né, para o oxigênio estar certo. O cobre continua 1. Oxigênio eu tenho 3 vezes 4, 4, 8, 12. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 6 mais 4, 10. Mais 2 aqui, 12. E agora deu certo. Resumão. Essa equação aqui, não adiantou nada eu fazer esse passo a passo de balanceamento por óxido e redução, porque eu não usei esse 2 aqui, precisou ser 4 aqui na frente, tá? Então, algumas podem dar errado, mas são a minoria, tá, gente? A maioria das vezes facilita bastante. E para finalizar essa aula, a gente tem uma equação iônica, né? Equação iônica é aquela que tem íons, tá? Então, ó, cuidado aqui com isso daqui. Com isso daqui tem um menos 1 aqui, tá? Mais 1 aqui, mais 3 aqui. E esses dois são zero mesmo. Então, vamos lá. Na equação iônica, a gente precisa fazer aquele 8º passo. Mas, antes de chegar nele, a gente faz todos os outros. Então, o primeiro passo, determinar o NOx de cada um dos elementos. Então, oxigênio. Oxigênio é menos 2. Porém, eu tenho 7 oxigênios, então fica menos 14. Menos 14, com mais 2 aqui da carga, menos 12. Para zerar, o cromo é mais 12. Porém, eu tenho 2 cromos, então cada cromo vale mais 6. Cloro já está pronto, menos 1. Hidrogênio já está pronto, mais 1. Cromo já está pronto, mais 3. Água já está pronto com hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. E o cloro é substância simples, então é 0. Próximo passo, quem muda, né? Cloro está indo de menos 1 para 0. Cromo está indo de mais 6 para mais 3, tá? Hidrogênio manteve mais 1, oxigênio manteve menos 2. Aí eu vou ver quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. O cromo, então ele vem de mais 6 para mais 3. E o cloro, ele vem de menos 1 para 0. Então vamos lá. Aqui. O cromo de mais 6 para mais 3, o NOx está diminuindo. Então ele está sofrendo uma redução. Enquanto que o cloro está indo de menos 1 para 0. Então aumentou o NOx. Então ele sofre uma oxidação. Aí eu calculo delta. Delta vai ser a diferença numérica, né?
Então, vou pôr mais para cá. O delta para o cromo vai ser de mais 6 para mais 3, diminuiu 3 unidades, certo? Enquanto que do cloro de menos 1 para 0, aumentou 1 unidade. Próximo passo, multiplicar pelo índice se houver. O cromo tem índice aqui, ó. Cuidado com ele, não vai esquecer dele. Tem esse 2 aqui embaixo. O cloro não tem índice, mas o cromo tem. Então eu vou precisar multiplicar. Então vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6. Certo? Próximo passo, simplificar se possível. 6 com 1 não dá para simplificar. E a gente vai para o passo de inverter. Né? Então aqui não é mais 6, ali não é mais 1, e sim o contrário. Agora em cima é 1 e embaixo é 6. A gente vai seguir a seta. Então o 1 aqui vai vir aqui na frente, mas como é 1 não precisa colocar. 6. O 6 vem aqui na frente do cloro. E terminar o balanceamento por tentativa e erro. Então vamos lá. 2 cromos aqui. Aqui eu tenho um só, vou colocar o 2 aqui na frente. 6 cloros aqui eu tenho 2. Vou colocar um 3 aqui na frente, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Né? E hidrogênios. Aqui eu tenho um só, aqui eu tenho 2. Então eu preciso mudar. Vou colocar um 2 aqui na frente. Né? Oxigênios, eu tenho 7 aqui eu tenho um só. Então eu vou precisar colocar um 7. E quando eu coloco 7, vou precisar mudar o hidrogênio. Então aqui não vai ser 2. Né? Mas aí tudo bem, porque não vai mudar muita coisa. Então aqui, ó, 7 oxigênios, 7 oxigênios. Agora eu tenho 14 hidrogênios. Então aqui eu preciso ter 14 hidrogênios. Tá certo? Acabou? Não, porque é uma equação iônica. Então é preciso fazer o total de cargas. Total de cargas nos reagentes e o total de cargas nos produtos. A gente costuma dividir aqui, ó, tá? Total de cargas nos reagentes. Vamos lá. Aqui, né, nesse Cr2O7, eu tenho menos 2. Tudo isso aqui vale menos 2. Tem algum número aqui na frente? Tenho 1, né? 1 não faz diferença. Então eu tenho menos 2 ali. Aqui no cloro eu tenho 6 vezes o menos 1. Então, aqui eu vou colocar 6 vezes menos 1 dá menos 6. Já vou pôr direto, tá? E aqui no hidrogênio eu tenho 14 vezes mais 1, que dá mais 14. Não é isso? Então aqui eu tenho um total de menos 6 com menos 2 dá menos 8. Com mais 14 dá mais 6. E a total de carga dos produtos? Aqui eu tenho 2 vezes 3 mais, né? Então aqui vai ficar 2 vezes mais 3. Pode até pôr direto, igual eu coloquei ali, que é mais 6. Água e Cl2, né, são substâncias que não têm carga, então é 0. Então aqui é só mais 6 mesmo. Aí a gente vai comparar. Bateu aqui, ó, mais 6 com mais 6 nos reagentes, mais 6 nos produtos? Sim, são iguais. Então o meu balanceamento está correto, tá? Se desse diferente, você ia ter que mudar todo o balanceamento, tá? Bom, gente, é isso. Ficou um pouco extenso. Só para finalizar, vou passar a tarefa, tá? Eu quis estender um pouco mais para explicar bem isso daqui, porque eu sei que isso daqui é um assunto bem complicadinho e a gente vai usar ele bastante, tá? Tarefa. Vou precisar apagar aqui, se estiver copiando, pausa o vídeo. Tarefa, aqui ó, página 342 do livro, exercícios 39, 40 e 41. Próxima aula eu vou corrigir o 40 e o 41. O 39 tem um monte de equação de balanceamento. Precisa fazer todos? É bom para você treinar, né? Eu vou deixar o gabarito dele, eu não vou resolver o 39, porque tem um monte, a gente vai precisar de 5 aulas, né? Fazer tudo isso. Mas eu vou corrigir o 40 e 41, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula.